Olá turma, e aí, tudo bem com vocês? Então nós vamos estudar aqui as funções oxigenadas, né? As funções que contêm oxigênio. Aqui no texto, né, ele fala sobre o cachorro, né? Você já reparou que os animais eles têm um faro bem aguçado, né? Os cães, toupeiras, né, tubarões, eles têm um olfato bem desenvolvido, né? O ser humano ele tem a sua característica, né, o seu cheiro característico. E aqui ele fala muito, né, que o cheiro característico é proveniente de um conjunto de centenas de compostos químicos eliminados pelos poros da pele, né, de acordo com o metabolismo. Muitas dessas substâncias são modificadas por bactérias, né, formando moléculas de odor desagradável. E uma dessas características, né, das substâncias são classificadas como ácidos carboxílicos, né? Nós temos aí os ácidos carboxílicos que tem de 1 a 4 carbonos, tá? E tem odor forte, né? E conforme vai aumentando o número de carbonos, o aroma piora. Só que quando chega com 10 carbonos, né, a substância ela já não tem mais odor, tá? Então aqui tem alguns exemplos de cadeia, né, de cadeia carbônica. Os ácidos carboxílicos, né, com cadeia curta, de 1 a 4 carbonos, eles têm um odor muito forte, né? Eles têm um odor muito forte, e conforme vai aumentando o número de carbonos, aumenta também o aroma, né? Piora o aroma, então fica mais forte. Só que chegando em 10 carbonos já é inodoro, não tem cheiro, E aqui ele deu 3 cadeias carbônicas, 3 substâncias aqui, né? São os ácidos capróico, caprílico e cáprico, tá? São substâncias aí que exalam pela cabra, né? E assim também como os humanos. Só voltando um pouco ali na parte dos cães, né? Os cães eles têm um olfato muito aguçado, então eles conseguem, mesmo diante de tantas substâncias, conseguem identificar cada uma dessas substâncias pelo odor. Os alcoóis e enóis, né? O etanol, né, como vocês eu acho que devem conhecer, o etanol é uma substância aí muito conhecida, né, pelas pessoas, pois ela é uma substância muito utilizada aí como combustível do Brasil, né? Aí, combustível dos automóveis, e é obtida principalmente pela cana de açúcar. Então é uma substância inflamável e também está presente aí no cotidiano também das pessoas, né? Utilizado também em bolos, panetones industrializados, nas quais aí a glicerina é usada como umectante. No corpo humano, o álcool também, existe também um álcool chamado colesterol. O colesterol também ele é um álcool. Característica e nomenclatura dos álcoois, né? Os álcoois são substâncias cujas estruturas derivam de hidrocarbonetos que tiveram um ou mais dos seus átomos de hidrogênio ligados a átomos de carbono saturado substituído por uma ou mais hidroxila, que é o OH. OH aqui, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, como a gente pode ver aqui, ó, tem um grupo funcional do OH, né, que é o hidroxila, na qual esse dos hidrogênios foi substituído pelo OH, né? Então, por exemplo, então nós tínhamos aqui vou tentar desenhar aqui. Então nós temos aqui um hidrocarboneto, né? Beleza, muito bem. Aqui nós temos 2 carbonos, então met e et, né? Então seria um etano. Então o que ele quer dizer que o álcool ele deriva, né, de hidrocarbonetos
que na qual um hidrogênio foi substituindo um ou mais hidrogênios, né? Cadê? Um ou mais dos seus átomos de hidrogênio são substâncias cujas estruturas de hidrocarbonetos que tiveram um ou mais dos seus átomos de hidrogênio ligados aos átomos de carbono saturados, substituído por um radical hidroxila. Então foi substituído, aí eu coloco aqui um OH. Tá? E para vocês verem como é que é o grupo funcional do álcool, tá? É esse carbono com uma hidroxila ligado ao carbono. Olha só. Com o carbono ligado, claro, a mais três átomos, né? Claro que vai ter mais um carbono, né? Ou não, né? Quando a molécula do álcool ele apresenta uma hidroxila, o álcool é chamado de monoálcool, monol. Quando tem duas hidroxilas, diálcool, diol ou glicol. Os álcoois com 3 ou mais hidroxilas são chamados de polialcoóis. O átomo de carbono na qual a hidroxila aparece ligada também pode ser usado para classificar os álcools primário, secundário e terciário. Bom, nós temos aqui o etanol, tá? Que olha só, o carbono ele está ligado a um carbono só, essa hidroxila aqui está ligado ao carbono e esse carbono está ligado a apenas um carbono. Por isso é chamado de carbono primário. Tem o ciclopentanol, ó, com 5 carbonos, né? E esse OH está ligado ao carbono. E esse carbono aqui está ligado a dois carbonos. Então, portanto, é chamado de secundário. Aqui o 2-metilpropano-2-ol. Olha só, eu tenho uma cadeia aqui de carbonos, né? Eu conto a maior quantidade de cadeias. E o OH está ligado aqui no meio. E aqui tem um radical, tá? Como vocês podem ver, esses radicais aqui, lá na página 58, tem esses radicais aqui, ó, os principais radicais dos grupos orgânicos substituintes. Esses radicais, eles são encaixes, né, que eles encaixam na cadeia principal, cadeia carbônica, tá? Por exemplo, esse aqui é o metil, tá? Met, porque só tem um etil, porque tem 2 carbonos, né? E assim por diante. Aqui é o isopropil, na qual o iso está no meio, né? O encaixe aqui é no meio, tá? E aqui vocês podem dar uma visualizada na página 58. Existem álcoois sólidos e líquidos, né? E uma coisa muito interessante é que quanto maior a cadeia de carbonos, maior o seu ponto de ebulição. Olha só, o metanol, como eu tenho um carbono, o ponto de ebulição é 64 graus Celsius. E olha só, o pentanol, eu tenho 5 carbonos, tá? E o ponto de ebulição 136. Então, olha só, nota-se que a temperatura de ebulição aumenta com o aumento do número de átomos de carbonos. Essa variação nas temperaturas de ebulição ocorre porque, com o aumento da cadeia, aumenta a superfície de interação entre as moléculas, ampliando o número de ligações intermoleculares. Então, se tem mais carbonos, né, maior a molécula é maior, então a interação ela fica maior entre as moléculas. Nomenclatura dos monoalcoóis, né? Os monoalcoóis eles podem ter cadeias saturadas, né, quer dizer, ligações entre os carbonos, ligações simples, né, ou insaturadas, né, que podem ser ligações duplas ou tripla, tá? Insaturada é isso aí, tripla ou dupla. Há uma nomenclatura apropriada para esse tipo de monoalcoóis, né? Segundo a IUPAC, que é a União Internacional de Química, que é a nomenclatura ela ocorre da seguinte maneira, né? O prefixo, né, que é a quantidade de carbonos, o infixo, que é o tipo de ligação, se é simples ou dupla ou tripla, e o ol, que quer dizer a função na qual ele pertence. Vamos ver aqui, ó, nesses exemplos. Eu tenho aqui o CH3, CH2 e o OH. Então o OH, né, como vocês podem ver, então é um álcool, né? Deixa eu pegar aqui. Esse OH está ligado ao carbono, né? E então ele é um álcool.
Beleza, muito bem. Agora a gente conta a quantidade de carbonos que tem aqui nessa cadeia, 2, né, que é ET. Então eu recomendo que vocês façam uma revisão naquela parte do prefixo dos carbonos, tá? Que vão na cadeia carbônica, tá? Aqui, ó, como vocês podem perceber aqui na página 51, tá? Aqui nós temos o número de carbonos na cadeia. Por exemplo, quando tem um carbono é MET, o prefixo, né? Se é 2 é ET, se é 3 é PROP. Então isso aqui vocês têm que saber, tá? Para poder escrever a nomenclatura dos compostos. Que no caso aqui, esse aqui é o prefixo, tá? Agora vem o infixo, né, que ele fica no meio, é o tipo de ligação entre os átomos de carbono. Quando é simples é o AN, quando é dupla é o EN, quando é dupla é dien, tá? Então assim sucessivamente, tá ok? E o sufixo, né, que é o último termo lá, por exemplo, igual do álcool que a gente está trabalhando, né, ol, então é ol, né, que é ol, é álcool, tá? Vamos continuar aqui então no exemplo. Eu tenho aqui o ciclopentanol. Ciclopentanol, porque é um ciclo, né? Como vocês podem ver, é um ciclo, né? E é um álcool, né? Porque olha só, o H ligado ao carbono, né? Com essas três, o carbono com as três ligações simples, né? Para ser ligadas. E é um ciclo, né? Porque é fechado. E temos aqui 5 carbonos, tá? Então por isso que é o pente. É 5 carbonos, é o prefixo, é o pente. O tipo de ligação entre os átomos de carbono é simples, então é o AN, e o OH, que está ligado ao carbono, né, essa hidroxila, ela está referenciando ao álcool. Agora, quando é em cadeias ramificadas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que contar o número de carbonos da cadeia, né? A partir da extremidade mais próxima da OH. Né? O OH está mais próximo para essa extremidade aqui, então você conta da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Tá? Então aqui eu tenho MET, ET, PROP, BUT, né? Mas antes de tudo, nós temos um radicalzinho aqui ligado à cadeia principal. Então vamos lá, primeiro a gente coloca a numeração da cadeia principal, né, do radical. Aí fica se contando da direita para a esquerda, né, 1, 2, 3, 4. Fica 3 metil, but, porque são 4 carbonos, o AN, ligações simples, o 2, ol, porque é onde está localizado aqui a hidroxila. Então 3 metil butano. Aqui da mesma forma aqui é do ciclo, só que o ciclo, uma cadeia cíclica, você vai contar da ramificação mais próxima da hidroxila. No caso aqui, ó, você conta dessa forma aqui, no sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Do ponto mais próximo, você conta do mais próximo, tá ok? E aqui então vai ficar o radicalzinho, ó, tem um radicalzinho aqui, etil, né? 3 etil, ciclo, né? 3 etil, ciclo, que é um ciclo. X, porque são 6 carbonos, AN, que é ligações simples, e o OL, porque é uma hidroxila. Para os monoalcoóis insaturados, tá? É a mesma coisa, prefixo, infixo e mais a função da qual ele pertence. E vocês também a numeração da cadeia, ela deve começar pela extremidade mais próxima da hidroxila. Então, no caso aqui, olha isso aqui, essa hidroxila está mais próxima aqui da esquerda, então vai contar da esquerda para a direita. Tá certo? Depois, 3 em aonde está ligado a dupla ligação, né, a insaturação, e o 2 é onde está a função na qual ele pertence. Aqui é a mesma coisa, então começa aqui com 1, né? E a gente numera sempre a partir da qual a insaturação está mais próximo da hidroxila. No caso aqui é
seria da esquerda para a direita, né? No sentido horário, tá? 1, 2, 3, 4. Então, como ficaria, né? Ciclo, pente, porque são 5 carbonos, 2 en, porque é onde está a dupla ligação, e um ol, onde está ligado aqui o grupo funcional, ol. Então vamos lá, vamos continuar aqui, nomenclatura da classe funcional para os monoalcoóis. Então essa nomenclatura da classe funcional dos monoalcoóis é uma nomenclatura usual, tá? Que também pode ser utilizada, só que aí na qual a gente coloca o álcool, né, na palavra, né, na frente, e depois o prefixo, quantidade de carbonos, e depois o ílico. Vamos ver aqui, ó, nos exemplos abaixo. Antes disso, devo frisar aqui que essa nomenclatura ela é utilizada mais para as cadeias carbônicas do álcool, né, que não contém ramificações, são cadeias mais simples, né? Vamos ver aqui, ó. Então, você pode ver que não tem ramificações. Então aqui nós temos o álcool, né? Aí você vai, olha só, que é um álcool, né? Que é um OH ligado ao CH2, e nós temos 2 carbonos. Então álcool, et, né? Porque são 2 carbonos, ílico, né? Você coloca no finalzinho ílico. E esse aqui também é um álcool, né? Claro, o álcool. O iso, porque o iso é aquele carbono que ele é secundário. Você pode ver que esse carbono aqui ele é secundário, ele está ligado ao carbono secundário. Aí você vai contar aqui a quantidade de carbonos, né, que é propílico. Você vai juntar a palavra ílico. Aqui o álcool também é álcool ciclo, porque é um ciclo. Pente, porque são 5 carbonos, e ílico, porque é um OH. Vamos ver mais um exemplo aqui, o álcool terc-butílico. Como podemos ver aqui, é um álcool, né? Olha só, o grupo funcional álcool. Terc, né? No caso aqui o prefixo, né? Aqui que está em verde relacionado à cadeia, né? No caso aqui terc nesse carbono aqui, porque ele é um carbono terciário, como vocês podem ver, um carbono terciário. But, porque são, olha só, 3 met et prop, but, né? Butílico. Então você vai colocar o ílico no final, tá ok? Agora aqui a nomenclatura dos diálcois ou triálcois, né? A nomenclatura IUPAC para os álcois contendo 2 ou mais grupos de OH, então segue essa estrutura aqui abaixo. O prefixo, que é a quantidade de carbonos, infixo, tipo de ligação, prefixo de quantidade e o ol. Vamos ver aqui, a numeração da cadeia deve começar pela extremidade mais próxima do grupo hidroxila. Vamos ver aqui. Nós temos o OH tanto faz começar da esquerda ou da direita. Então, eu vou colocar aqui o prefixo, que é a quantidade de carbonos. Eu tenho 2 carbonos, et. O infixo, que é o tipo de ligação, an. Aqui eu vou colocar a numeração das hidroxilas, né, que é 1 e 2. 1 e 2, porque está no carbono 1, está no carbono 2. Diol, porque são 2 álcoois, né? Então, aqui eu tenho 3 álcoois, então eu vou numerar cada uma delas, né? 1, 2 ou 3. E tri, porque são 3 álcool, né? Aqui também a quantidade de carbonos, né? Que é but, são 4. An, porque são ligações simples entre eles. 1 e 3 diol, porque é 1, né? 1 e o 3. Tá aqui, ó. O OH. Então eu vou numerar 1 e 3 di, porque são 2 e o álcool. Só uma observação aqui, que segundo as regras de nomenclatura da IUPAC, haverá um acréscimo do vogal O ao infixo sempre que o prefixo da quantidade iniciar com uma consoante.
Vamos continuar aqui. Principais álcoois, né? Os principais álcoois são o metanol e o etanol. O metanol, também conhecido aí como álcool de madeira, ele pode ser aí produzido pela destilação da madeira, tá? Esse álcool, ele costuma ser usado aí muito na produção de produtos de origem animal, vegetal, produção de biodiesel, preparação de medicamentos, fabricação de formaldeído, que é uma matéria-prima para o formol, né? Se vocês já ouviram falar, formol. E o metanol, ele é um produto inflamável, né? Porque ele é um álcool, né? inflamável e tóxico. O etanol, que é produto de origem da fermentação dos açúcares, né? E a principal matéria-prima é a cana-de-açúcar. Então ele é usado muito como combustível, como solvente, tá? E soluções desinfetantes. Então vamos continuar aqui as características dos enóis e a nomenclatura. Os enóis são um composto de cadeia aberta, caracterizado aí pela presença do grupo hidroxila, também ligado ao átomo de carbono insaturado. Ele é a mesma coisa que o álcool, só que a diferença é que o OH está ligado a um carbono que tem uma duplinha. A nomenclatura é a mesma coisa, o prefixo mais infixo mais o ol. Então, olha aqui o exemplo. Tem 2 carbonos, então et, né? Et. En, porque é um enol, né? Que tem uma dupla. E o ol, porque o final dos enóis a terminação é ol. Aqui a mesma coisa. Aqui eu vou contar a quantidade de carbonos prop. Nesse caso aqui, como eu tenho 3 carbonos, então eu já coloco a numeração da onde inicia a dupla ligação, que é no caso o primeiro carbono aqui, né? E um ol, porque é onde está localizado o enol, tá? Aqui nós temos também mais são 3 carbonos, né? Então são prop. En, porque ele começa daqui, né? Da esquerda para a direita, né? Tanto faz. Continuando então aqui, os fenóis, né? São substâncias orgânicas que apresentam a cadeia aromática. Agora eles apresentam essa cadeia aromática em um ou mais grupos hidroxilas ligados diretamente ao anel benzênico. Como podemos ver aqui, tem um OH ligado ao anel benzênico, porque esse anel benzênico, são 6 carbonos, né? Forma de ciclo aqui, cadeia fechada, né? E ligado ao OH. Também pode ser apresentado dessa seguinte forma aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui, o mouse é mais difícil, com as duplas ligações, um sim e o outro não, aqui, né? Mais ou menos assim, ficou meio, tá? Ou pode ser também, às vezes pode aparecer dessa forma aqui, tá, ok? Então a nomenclatura oficial dos fenóis ramificados com apenas uma hidroxila apresenta da seguinte forma. Então o nome do grupo substituinte, por exemplo, vamos pegar esse aqui, 2-metil, né, porque eu começo a contar sempre da hidroxila do ponto mais próximo do radical. Então nesse caso aqui eu conto da direita para a esquerda, no sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, já contei, agora eu vou colocar o nome, né, do metil, que é 2-metil, que é onde está o metil, fenol, porque é um fenol. E agora aqui, ó, 3-metil, que é 1, 2, 3, que é mais próximo, né, 3-metil, fenol. Aqui, 4-metil, fenol, certo? Agora, quando os fenóis com 2 ou mais grupos hidroxilas, a nomenclatura e o PAC obedece à seguinte maneira. O nome do hidrocarboneto aromático, no caso aqui é um benzeno, tá? Um benzeno. Aqui é um benzeno, então, como vocês podem ver, esse anel aromático aqui, né? Ele é chamado de benzeno. Se vocês irem lá na página aqui, ó, na página 20, tá? Na página 20 vocês vão ver aqui, ó, as cadeias cíclicas, né? E aqui fala sobre o benzeno dessa forma aqui, tá? Ou ele pode apresentar com um anelzinho no meio aqui, certo? Então, continuando aqui, benzeno, né? Aí você vai numerar
Agora o prefixo da quantidade prefixo de quantidade. No caso aqui 1,3, que é 1 e o 3, quantidade de hidroxila. Diol, porque tem 2 hidroxilas. Vamos ver outro aqui, ó. Benzeno, porque é um benzeno, né? Ótimo, é um benzeno. 1 e 4, porque é 1 e 4, né? Tanto faz aqui. Diol, porque são 2. Benzeno também, ó. É uma benzeno. 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3. Triol. Aqui os principais fenóis, entretanto, são mais conhecidos por outros nomes também, olha só. Pode ter o ortocresol, que tem um metil bem aqui, ó, nesse lado direito. Ou o cresol. Tem também o metacresol, que esse CH3 está bem aqui, ó, no terceiro, né, na terceira posição, aqui é 1, 2, 3, no carbono. E o paracresol, que é esse CH3, né, o metilzinho, está bem aqui embaixo. Existe também outros nomes, né? Resorcinol, que é a mesma coisa, né, desse aqui, ó, tá? Resorcinol, hidroquinona,